Meus queridos, nesta noite nós já ouvimos da volta de Jesus, que a igreja ela vive nessa esperança, vive nessa promessa de que a qualquer momento é possível, nós estamos aguardando. E como os irmãos já têm falado, os sinais da vinda de Jesus, eles são notórios, né? Eles são notórios e estamos, quando ligamos uma televisão ou um rádio, ou escutamos um noticiário de qualquer forma, nós vemos cada vez que as coisas realmente estão assustando até. Um homem só, como aconteceu agora, essa semana, né, fez lá um atentado e dizimou a vida de 80 pessoas de uma só vez. Isso é o mínimo que está acontecendo pelo mundo afora. As coisas realmente estão, queridos ouvintes, acontecendo, como o irmão falou, diante de nós. Não tem mais, antigamente nós ouvíamos determinadas coisas, acontecia, como se dizia nas antigas, nos estrangeiros, né? Hoje está acontecendo aqui, né? No nosso país, pertinho de nós, né? Como sinal da volta de Jesus, dentre outros, ele falou terremotos em vários lugares. Eu ainda adolescente, nos anos 86, João Câmara estremeceu de forma muito forte. Muitos moradores até de Bento Fernando e alguns ainda chegaram a morar fora de Bento Fernando para se ausentar do perigo. E João Câmara na época ficou quase que deserta, muita gente foi embora, a verdade é que também muita casa ali ficou destruída. O tempo passa, as coisas voltam ao normal, aparentemente, mas em outras partes do mundo os terremotos maltratam e maltratam muito. E isso é previsão da volta do Senhor Jesus. E como Jesus vai voltar, queridos ouvintes? E aí é necessário, os irmãos aqui já falaram, é necessário que façamos algo. E o Senhor Jesus, dentre muita coisa que ele falou, ele disse o seguinte: está escrito na sua palavra, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, falando do amor de Deus, capítulo 3, versículo de número 16. Como está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus! Aleluia! Diante do que aqui nós já temos ouvido, que Jesus volta com certeza, e mesmo que nós dos que aqui estamos, se não estivermos vivos no momento em que ele voltar, ainda que estejamos mortos, mas a Bíblia nos garante a vitória ainda morto, pois Jesus Cristo disse que todo aquele que vive e crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Porque ele ensinou sobre a ressurreição. Aleluia. Ou seja, no momento da volta de Jesus, mesmo os que já morreram, como é o caso dos apóstolos, dos discípulos e de tantos outros que já creram em Jesus, morreram na esperança de que ele vai voltar. Aleluia. Estão sepultados, é verdade. Mas a Bíblia diz que no momento da volta de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e também serão transformados. E Paulo disse: e os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados. E ele disse: no momento, no abrir e fechar de olhos, e subiremos ao encontro do Senhor. Aleluia. Jesus nos ares. O que fazer, queridos, você pode estar perguntando, para ser participante desta grande bênção? Aleluia. É crer. Ele disse:
Deus amou o mundo, amados ouvintes, de uma tal maneira. A leitura oficial desta noite falou da entrega que Jesus fez por nós. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías, e foi lido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Amados ouvintes, queridos irmãos, a salvação é dom de Deus. Está Aleluia. escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Aleluia, Jesus. Dom é dádiva, dom é presente. Por dom, por presente não se paga. Aleluia. É verdade que o presente ele é pago, mas é pago por quem dá o presente. Quem recebe o presente não paga. E a Bíblia diz: não vem de nós a salvação, é dom de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que é verdade que foste comprado por bom preço. E qual foi o preço, queridos amigos? Foi o preço do sangue do Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus derramou, queridos ouvintes, amados irmãos, o sangue dele na cruz do Calvário, e isso custou muito caro. Aleluia. Por causa do amor de Deus. O ser humano, ele é salvo não por merecer, porque ele era ruim, deixa de ser ruim e passa a ser bom, não, porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Todos se extraviaram. Mas agora, em Cristo Jesus, diz a Bíblia, vós que estáveis longe, pelo sangue de Jesus chegaste perto. Aleluia. Esse é o benefício, é a redenção que há em Cristo Jesus, é o amor de Deus que foi derramado. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Aleluia. Glória a O Deus. homem de si mesmo, ele não tem esse amor, não. O homem, o negócio do homem é matar também. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, antes do dilúvio vir, a Bíblia diz que Deus, observando e viu que a maldade do coração do homem era só má continuamente, a ponto da Bíblia dizer: e arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Então Deus, olhando para a sua criatura dessa forma, Deus amou a criatura. E amou de uma maneira grande, que ele entregou. O único meio do homem ser resgatado era ser derramado um sangue inocente, o sangue do justo. Aleluia. E na terra não tinha justo, então Deus enviou o seu Filho dos céus à terra. Aleluia, Jesus. Como Jesus nasceu, acredito que todos os moradores das 27 já ouviram. Ele nasceu da Virgem Maria. Ela estava casada com José, mas não tinha conhecido, José não havia conhecido, e ela engravida. A Bíblia diz que o anjo Gabriel conversou com ela e disse: Maria, tu darás à luz um filho. E ela até ignorou, ela disse: mas como? Visto que eu não conheço o homem, eu não tenho contato com o homem ainda. O anjo disse: não te preocupa, porque descerá sobre você o poder de Deus. Aleluia. A virtude do Espírito Santo há de vir sobre ti, pelo que o ente que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Isso diz a Bíblia: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, pois está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas o Aleluia. Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para que se cumprisse o que está escrito no profeta Isaías também, que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ás pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Essa é a história da nossa redenção. Jesus nasce. A Bíblia diz e registra que ele aos 12 anos ficou no templo. Os seus pais, quando voltaram, sentiram falta dele. Depois de 3 dias, eles regressaram e encontraram Jesus no templo, conversando com os doutores. Mas ele foi com eles porque ele era submisso, ele tinha cerca de 12 anos. A Bíblia cala a partir daí e vai falar de Jesus com quase 30 anos, no dia que ele vem para o Jordão, e João estava ali batizando, e quando Jesus vem em sua direção, a Bíblia diz que João levanta os olhos e olha e diz: eis aí
o Cordeiro de Deus que tira o pecado Aleluia. do mundo. Quando Jesus também foi anunciado, o anjo disse: olha, José, claro, casado com Maria, mas eles casavam e não se juntavam de imediato, ficavam um tempo, cada um na casa de seus pais, o jovem e a jovem. E nesse intervalo de tempo, como Maria engravidou e ele sabia que não era filho dele, ele tinha direito até de denunciar a Maria, se fosse o caso. E a Bíblia diz que ele intentou deixar Maria. Ele intentou secretamente, ele não disse a ninguém. Mas como homem comum que ele também era, ele tinha, qualquer um agiria dessa forma. Casou com uma moça e ela agora está grávida e não é dele. Ele intentou deixá-la secretamente. Mas quando ele estava pensando em fazer isso, ele teve um sonho. E Deus falou com ele e disse: José, um anjo também, Deus enviou outro anjo e disse: José, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia. E ela dará à luz um filho, e o pai era que tinha que dar o nome. Você vai pôr o nome dele de Jesus. Sabe o que significa o nome Jesus, amados ouvintes? Salvador, salvação. Aleluia. O anjo disse: tu colocarás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Porque como está escrito também em Isaías, que o pecado separa o homem de Deus, o pecado afasta-nos de Deus, e Jesus veio nos reconciliar com Deus. Jesus veio trazer, queridos amigos, porque a Bíblia diz que, sendo inimigo, a Bíblia diz que o homem, quando pecou em Adão, a humanidade passou a ser inimiga do seu Criador, e Jesus veio reconciliar. O que acontece com dois inimigos quando eles chegam a um consenso? Eles são reconciliados. E o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário foi quem nos reconciliou. Aleluia. Porque o sangue de Jesus pagou por nossos pecados. O que a Bíblia diz? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo Aleluia. pecado. Amados, esta é a mensagem da qual nós cremos, da qual o Senhor Jesus, ele morreu para esse fim, para perdoar e purificar os nossos pecados. Está escrito que quando Jesus estava na cruz, ele estava entre dois ladrões. Um creu e o outro não creu. Um zombava. Enquanto um zombava dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e tira nós também. O outro repreendia e dizia: tu nem nessas horas temes a Deus. Na hora da morte, porque eles estavam crucificados e morreram também. E disse para Jesus, né? E ele disse para o outro: nós estamos aqui porque os nossos atos, o que nós fizemos, merece esse castigo que nós temos. Mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus era quem era. Era o Filho de Deus, era o Salvador, era o Senhor. E aquele outro ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E você, querido ouvinte, talvez já saiba o que foi que Jesus disse para ele. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Quando os soldados que desde a noite anterior estavam massacrando Jesus, o coroaram com a coroa de espinho em sinal de zombaria, porque Jesus tinha falado que era rei, e na verdade ele é. E eles o coroaram, então todo rei tem uma coroa, e eles o coroaram com a coroa de espinho. E diz a Bíblia que, colocando aquela coroa, daqueles espinhos, eles batiam com a cana naquela coroa, e os espinhos entraram cada vez mais na cabeça de Jesus. Estudiosos dizem que aqueles espinhos são uns espinhos horríveis, que uma furada dele a pessoa fica sentindo por dias. Imagina, e cravaram na cabeça de Jesus. E bateram com uma cana na cabeça de Jesus. E zombava, dizia: tu não és rei? Diz que também no momento Jesus estava sofrendo por mim e por você. Pegaram um pano, vedaram os olhos de Jesus e diz que esbofeteavam ele. E como Jesus, profeta que era, eles diziam: tu não és profeta? Diz quem foi que te bateu. Vinha um soldado e dava ali um murro e dizia: quem foi que te bateu? E Jesus diz a Bíblia, como foi lido na leitura oficial: como ovelha muda, ele não falou.
Ele suportou por amor a mim e a você. Queridos ouvintes, ele passou isso por nós. Os soldados o massacraram. Quando ele ia conduzindo a cruz, diz os estudiosos que o chicote, que os algozes, os homens que eram pagos e eles eram que massacrava mesmo. Em cada chicote daquele tinha 6 pontas, e nas 6 pontas eles colocavam coisas cortantes, como ponta de osso, ponta de ferro, que quando bate no couro de um ser humano, ele rasga. Jesus ia levando parte da cruz e ele caiu. Aí chegou o sirineu e obrigaram aquele homem a levar a cruz o resto do caminho. Jesus passou aquilo por mim e por você. Quando está lá na cruz, que eles encravam Jesus na cruz, que ergue, Jesus ainda ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É esse Jesus do qual estamos anunciando, queridos ouvintes, que derramou o seu sangue, o sangue dele. A Bíblia diz que Jesus já morto, os soldados vieram conferir, porque já estava chegando a hora e não podia entrar no sábado. E quando vieram olhar para Jesus, conferindo os outros 2 homens que ainda estavam vivos, eles, quando a pessoa demorava a morrer, eles ainda quebravam as pernas dele, que era para sofrer mais ainda. E quando quebraram as pernas, diz a Escritura, dos 2 ladrões. Mas quando vieram para Jesus, ele já estava morto, para que se cumprisse, e nenhum de seus ossos serão quebrados. Aleluia. Quando Jesus já estava morto, o soldado chegou e olhou e viu que ele estava morto. Mas como se diz, para não perder a viagem, para que também se cumprisse outra profecia, que diz que o transpassaram, a Bíblia diz que ele pega a lança e fura assim, pelo que entendemos, embaixo da costela de Jesus, e transpassa o seu corpo. Aquela lança. O transpassaram. Quando o soldado puxa aquela lança, diz a Bíblia, o evangelista João, o único que disse isso, diz que saiu sangue e água. Você já levou um corte assim que sai um pouco de água do corpo, sai sangue e sai um pouco de água também. Não corta assim em cima da pele. A Bíblia diz que do sangue, do corpo de Jesus saiu sangue e água. Quando saiu sangue e água, quer dizer, saiu todo o sangue de Jesus. Foi derramado para purificar os nossos pecados. Essa é a redenção que há em Cristo Jesus. Ele derramou o sangue dele por causa dos nossos pecados. Se nós crermos, somos purificados, somos perdoados pelo sangue de Jesus que ele derramou. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que branqueiam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Queridos ouvintes, sei que incomodamos um pouco, mas para trazer essa verdade, essa mensagem que dá vida, e vida com abundância. Aleluia. De forma que somos gratos a Deus por essa oportunidade. E esperamos, uns 30, 40 dias, estarmos de volta para continuar falando dessa graça que é em Cristo Jesus. Somos gratos a Deus pela oportunidade.